Hey, salve, salve! Bruno Andrade aqui. Cara, é o seguinte, você não vai ter a coxa bonita, o quadríceps bonito, se você não assistir esse bizu que eu vou te dar, tá? Então, esse vídeo não é pra você que tá buscando treinos, que vai chegar aqui e vai treinar. Eu tenho outros formatos de vídeos pra isso. A ideia desse vídeo é você entender o seu quadríceps. E eu tô aqui, ó, com o Hulk e com a ajuda do Homem-Aranha para ajudar a gente a entender o que acontece com a nossa musculatura e com esse grupamento muscular, né? Eu tenho até aqui o Homem-Aranha mais flexível para eu conseguir demonstrar e dar mais exemplos para vocês, tá? A história é a seguinte, cara. Você que quer aí volume de quadríceps, volume nessa região, é interessante entender que a gente tem o quadríceps, né? Quadríceps, portanto, 4 músculos, onde eu tenho o vasto lateral, que é essa musculatura mais lateral. Eu tenho o vasto medial, a musculatura mais medial. Eu tenho o vasto intermédio, que você não vai conseguir ver aqui, porque ele fica embaixo do quarto músculo, chamado de reto femoral, tá? Então, esse é o grupamento muscular, esse é o quadríceps formado aí por 4 músculos. Acontece o seguinte, e o do Hulk é bem, né, hipertrofiado, dá para entender bem. Eu vou pegar aqui o Homem-Aranha, que eu acho que ainda dá para ver melhor, tá? No Homem-Aranha, você vê bem, vou botar os bracinhos para trás para ficar mais visível. Você tem essas 4 musculaturas. O que acontece, né? Todo músculo ele tem um ponto de origem, onde ele se origina, e ele tem um ponto de inserção, aonde ele termina, digamos assim, né? Então, quando eu penso no meu vasto lateral, quando eu penso no meu vasto medial, quando eu penso no meu vasto intermédio, a musculatura mais profunda, eu penso numa origem no fêmur e numa origem, uma inserção na minha patela, tá? Então, isso faz com que eu tenha as funções de extensão de joelho, né? Então, essa musculatura, o quadríceps, a função dele, né, com predominância, se eu for pensar de uma maneira global, principalmente desses 3 músculos, é justamente a extensão de joelho, tá, Tim? Essa extensão de joelho. Se eu for pensar no quarto músculo, eu chamo de quarto, né? Porque ele tem uma origem diferente. Se eu for pensar no reto femoral, ele vai se originar na pelve. O fato dele se originar na pelve vai fazer com que o quadríceps tenha uma outra função. E essa função, além da função de extensão de joelho, é a função de flexão de quadril. Meu boneco é um pouco limitado, ele não consegue fazer a flexão completa, tá, de quadril. Mas o reto femoral, a principal função do reto femoral é justamente essa, de flexão de quadril. Então, quando eu penso em quadríceps, eu penso em extensão de joelho e eu penso em flexão de quadril. O reto femoral é um importante músculo para o chute, né? Para quem joga futebol, é um importante músculo para fazer o chute, né? Então, se eu quero trabalhar a potência, é legal ter um quadríceps bem trabalhado, né? Para que você consiga realizar o chute, já que no chute você faz a flexão e você ainda faz a extensão de joelho. Então, são 2 funções, né? São as funções do quadríceps. E se você quer entender, por exemplo, o agachamento, vou trabalhar no agachamento, né? Suponhamos que é o meu chão, eu estou em agachamento. Quando eu vou sair dessa posição de agachamento, eu faço também nada menos que a minha extensão de joelho, né? Então, não acredite que a extensão de joelho você só pode fazer numa cadeira extensora, tá? Então, eu tenho aí o que a gente chama de caneia cinética aberta. Esse é o movimento de caneia cinética aberta, quando a minha tíbia, que é um osso da perna, né?
ela fica móvel, tá? Ao passo que, se eu quiser trabalhar exercícios de cadeia cinética fechada, é o nome, tá? Se eu quiser trabalhar exercício de cadeia cinética fechada, a minha tíbia, ela não se move, ela fica fixa no chão. Então, quando a gente faz o agachamento, a gente não anda, né? Você tá com a base, os pés firmes no chão, e você vai lá e realiza o agachamento, quebrando a linha paralela. Então, isso a gente chama, ou qualquer outro exercício onde você fique com a tíbia fixa, a gente chama de cadeia cinética fechada. Em contrapartida, os exercícios onde você tem a tíbia móvel, a gente chama de cadeia cinética aberta. Então, se você quiser, você precisa entender, cara, os seus músculos. Na verdade, é bacana quando você entende, mas quem tem que entender mesmo é quem vai prescrever o seu treinamento, né? Então, se você quiser um treino para ter uma solicitação maior de vasto lateral, um agachamento com a base front, né? Base front, você tem uma solicitação maior de vasto lateral. Se você quer ter uma solicitação maior do vasto medial, tá? Bem como vai ter uma solicitação dos músculos adutores, né? Os músculos da parte interna, adutor magno, enfim. Você mudando o padrão, né? Fazendo um agachamento com os pés mais abduzidos e uma base maior, você vai solicitar mais a parte medial do seu quadríceps. Então já entendemos que também, para eu ter uma solicitação maior do meu reto femoral, os exercícios onde eu tenho uma flexão de quadril auxiliam mais nessa musculatura. E um exercício, né, para o vasto intermédio é agachamento, enfim. Se você tiver um vasto intermédio, você já percebeu que não é um músculo para você buscar aquela definição, né? Não é ele que vai te dar o shape aí do seu quadríceps. Mas se você conseguir volume para o seu intermédio, ele vai empurrar os outros músculos para fora e você vai ficar com uma coxa mais hipertrofiada e vai ganhar uns centímetros a mais de quadríceps, tá? Então, entendemos hoje os 4 músculos do seu quadríceps, da sua coxa, a parte anterior da sua coxa. Obviamente que para você hipertrofiar, ou para você ganhar, né, massa magra na região do seu quadríceps, bem como em qualquer outra musculatura, não é só apenas esse entendimento que a gente tem que ter, né? Vão entrar, são vários fatores intervenientes. Vão entrar não só o seu descanso, que é fundamental, né, de um treino para outro você conseguir descansar essa musculatura solicitada. Eu estou me referindo a você treinar todo dia, toda hora com ênfase nesse músculo não vai ser interessante. Eu falo da sua alimentação, então ter uma nutricionista, né, auxiliando, contribuindo para a sua jornada é fundamental. Você cuidar da sua taxa hídrica, né? A sua hidratação por dia também vai te ajudar a maximizar os seus resultados. E, obviamente, pensar numa boa metodologia de treino para você. Eu costumo sempre dizer o seguinte, time, não adianta se forçar a uma coisa que você acha que vai te dar o melhor resultado. Se você vai obrigado, chances são de você evadir logo, tudo que a gente acha chato, tudo que a gente vai obrigado não é legal e a gente acaba desistindo, né? Então, procura um treino, procura uma atividade, procura um profissional de educação física que você curta, né? Que você simpatize, para que a atividade em questão, que o exercício físico, que o treino que você vai escolher seja favorável a você também, né? É bom você estar com seus exames em dia, obviamente a questão hormonal influencia em todos os seus resultados fitness, né? Então, quando você consegue ter essa junção, e obviamente não é interessante você ter um desequilíbrio muscular. Eu já falei isso em outro vídeo, então procura aí um vídeo onde eu falo da cadeia posterior, tá? Obviamente é interessante você ter um bom equilíbrio muscular. Não adianta os seus músculos agonistas e antagonistas apresentarem um desequilíbrio muscular, tá? E o que é muito comum, até porque o quadríceps
ele é muito mais fácil de ser solicitado ao longo do seu dia do que a sua cadeia posterior. Então pensa no seguinte, já é mais difícil ao longo do seu dia ter essa mobilização de cadeia posterior. E quando você tem a oportunidade de treinar, você ainda foca na cadeia anterior, nos músculos agonistas. Então, se você já tinha um desequilíbrio muscular, chances são de você piorar esse desequilíbrio muscular, tá? Então, é importante você entender o que acontece no seu corpo, ter um mínimo de entendimento vai fazer com que você tenha mais clareza nos seus objetivos, vai fazer com que você consiga passar para o seu personal o que de fato você está almejando com a contratação desse profissional, com os serviços dele, tá? E aí o seu resultado, com certeza, linkando todos esses pontos, vai ser muito mais significativo, muito mais efetivo. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha curtido e que você consiga entender melhor aí do seu corpo e, consequentemente, ter um profissional à altura te ajudando para te dar os melhores resultados. Lembrando que a sua disciplina, e é algo que eu venho, muitos alunos meus vêm falando, mas não vou cair nesse método, mas, cara, exija isso do profissional que está com você, tá? Se você treina presencial com ele, exija que ele não atrapalhe os seus objetivos, né? Porque quanto melhor você seguir o seu planejamento, vai ser mais interessante para os seus resultados. Então, se traçou, cara, atingir os seus resultados daqui a 4 meses, com 4 treinos na semana, é isso. Aconteça o que acontecer, vai ser isso. Se você diminuir essa periodicidade, ou o profissional que estiver com você, você já sabe que o resultado que você ia ter para 4 meses você não vai ter, tá? E, enfim, algum resultado você vai ter, mas provável que esses objetivos eles se percam ao longo do caminho. Então, se você colocou na cabeça que a sua frequência semanal vai ser X, que ela seja X independente de, tá? E isso pensando, obviamente, em maximizar os seus resultados, né? Existe uma grande diferença entre você trabalhar para ter qualidade de vida, existe uma grande diferença, perdão, você trabalhando para ganho de massa magra, hipertrofiar, enfim, tem que entender qual é o seu objetivo e que você não perca ao longo do caminho. Fechado isso, time? Foi um prazer estar aqui com vocês, conectados com os meus amiguinhos e com vocês. Eu espero que tenha ficado muito claro tudo que eu queria passar, né, sobre a anatomia e cinesiologia, e é isso, eu espero que isso tenha enriquecido aí para que você maximize os seus resultados. É isso, se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, vai ser um prazer poder te ajudar e tirar suas dúvidas. E aí, bora? Vibra, time!